O Repórter DF desta quarta-feira começa com uma boa informação. O governo está formalizando a contratação de novos servidores para a saúde e para o sistema penitenciário. Quem tem os detalhes é a repórter Manuela Castro. Oi, Manu, boa tarde. Olá, Carol. Boa tarde a você e a todos que acompanham o Repórter DF. Olha, Carol, foram nomeados 200 agentes penitenciários e 92 enfermeiros. E os nomes desses convocados já estão no Diário Oficial do DF de hoje. Do total de agentes penitenciários, 11 foram para vagas reservadas para pessoas com deficiência. E essas pessoas, elas foram aprovadas em um concurso público realizado em 2014. E quando foi em agosto deste ano, participaram do curso de formação, que é o requisito básico para a nomeação no concurso, um curso de formação que teve aí 420 horas aulas. Essas convocações só foram possíveis porque o GDF saiu do limite orçamentário que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. O governador Rodrigo Hollenberg também anunciou que hoje encaminhou à Câmara Legislativa um projeto de mudança na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Se essa mudança passar ainda este ano, será possível convocar mais 170 médicos para trabalhar aqui no DF. Carol. Obrigada, Manuela. Boa tarde para você. A Polícia Militar realizou nesta segunda-feira uma operação contra o tráfico de drogas na área central de Brasília. O resultado você vê agora. Com cães farejadores, policiais revistaram várias pessoas no entorno da rodoviária do Plano. O objetivo, prender traficantes de drogas. Fazemos operações rotineiras, na área central de Brasília, com o intuito de coibir e reprimir, até prevenir realmente situações de tráfico de drogas, usuários que a gente tem muito nessa área central, que é um mal das grandes cidades, das grandes metrópoles, E aí rotineiramente a gente cria situações, operações para coibir e realizar prisões, e impedir que traficantes possam estar atuando na nossa área. Não é a primeira vez que essa operação acontece. Em setembro foram presos traficantes e usuários de drogas, além de pessoas que tinham mandados de prisão, mas estavam em liberdade. Mesmo assim, os fornecedores continuam voltando. Aqui no Plano, um dos principais problemas é a comercialização de crack. De janeiro a outubro, foram apreendidos mais de 3.600 quilos de drogas, entre elas crack, maconha e cocaína, e mais de 51 mil unidades de alucinógenos, como LSD, êxtase e Rupinol. A nossa área ela já é a terceira maior em número de prisões por tráfico de drogas em todo o DF. Então, a ação policial, nosso trabalho aqui cotidiano, ele tem trazido os grandes resultados que importam em mais de 100 prisões por tráfico de drogas no ano de 2017. E uma correção, essa operação da PM aconteceu na tarde de ontem. Uma ciclista morreu atropelada por um ônibus na manhã de hoje na QI 22 do Guaraú. Larissa Queiroz, de 32 anos, foi socorrida pelos bombeiros em estado grave, teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu aos ferimentos. Veja outras notícias no Giro DF. A Polícia Militar prendeu ontem 2 integrantes de uma das maiores organizações criminosas de clonagem de carros da Ceilândia. Os policiais encontraram com suspeitos veículos roubados, documentos, placas e agendas com a contabilidade de supostos compradores dos veículos furtados e clonados. Na residência também foram encontrados pássaros silvestres em cativeiro. Em Taguatinga, a PM prendeu 2 integrantes de uma outra quadrilha especializada em roubo a residências. Nas casas dos suspeitos foram encontrados diversos equipamentos eletrônicos, roupas, eletrodomésticos e joias. Os produtos furtados somam mais de R$1 milhão. 5 vítimas foram à delegacia e reconheceram seus pertences. Na tarde de ontem, em Vicente Pires, o Batalhão Ambiental prendeu o dono de um pesque-pague. Sem autorização, ele desviava a água do córrego Vicente Pires para abastecer 2 tanques com peixes. O homem foi preso e responderá por crime ambiental.
Em Planaltina, os policiais militares prenderam um homem que criava sem autorização pássaros silvestres em cativeiro. 12 aves foram apreendidas. O dono dos animais foi levado à delegacia. A velocidade máxima permitida na rodovia DF-009, que corta todo o Lago Norte, foi reduzida. E os motoristas que trafegam por ali devem ficar atentos à mudança. A medida está valendo desde ontem e as placas já foram substituídas. A velocidade máxima da principal via que corta todo o Lago Norte passou de 70 para 60 km por hora. A mudança começou a ser anunciada na semana passada e foi debatida com a população em audiências públicas. Mais próximo de meio-dia e de 8 horas da manhã, o movimento aqui é muito grande, tá? Então eu acho que ajuda sim. Bastante ajuda. Acho que 70 me parece uma boa velocidade para essa via aqui, que é uma via um pouco mais rápida mesmo, uma via reta. Para mim não mudou muita coisa, não. Essa mudança na estrada Parque Península Norte tem o objetivo: diminuir os acidentes na via. No ano passado foram 40, com 2 vítimas fatais. E neste ano, até o mês de outubro, foram 14, com outras 2 mortes. A maior preocupação é com ciclistas e pedestres, que passaram a circular mais por aqui, segundo um estudo do Departamento de Estradas de Rodagem, o DER. É uma via de 8,1 km. Se você a percorrer a 70 km por hora e posteriormente a 60 km por hora, efetivamente a diferença de tempo é 1 minuto e 10 segundos. Portanto, é nada em termos de dia, em termos de vida, e efetivamente essa decisão vai trazer mais segurança e reduzir acidentes, principalmente com gravidade e morte na EPPN. A partir do ano que vem, alterações deste tipo também devem ocorrer em outras vias do DF, entre elas a L4 Norte. Não tem faixa de pedestre aqui quase no Lago Norte, então a diferença faz reduzir a velocidade, tem mais atenção motorista, né, por causa dos pedestres. Vamos ver quais locais passam pelo racionamento nesta quarta-feira. Nas regiões abastecidas pelo Santa Maria, setor de indústria e abastecimento, setor complementar de indústria e abastecimento, setor de oficina sul, Cruzeiro Velho, também o Parque Sul, Cidade Estrutural e condomínios do Jardim Botânico. Dos locais abastecidos pelo Descoberto, somente Taguatinga Norte fica sem água hoje. Nas regiões que têm sistemas isolados e pequenas captações, São Sebastião, nos bairros Bela Vista, Morro da Cruz e Residencial do Bosque, e também a Fercal, na comunidade Bela Vista. Mais informações você pode consultar em facebook.com/repórterdfabc. Lembrando que pode haver instabilidade nas regiões que sofreram o racionamento ontem. E o volume do reservatório do Descoberto estável registra 6,9%. O de Santa Maria também estável, registra 22%. Vamos ver como fica a previsão do tempo para hoje. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura mínima nessa madrugada foi de 20 graus. A máxima pode chegar a 28. A umidade relativa do ar varia de 95% a 50%. E o tempo fica nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. E amanhã é celebrado aqui no DF o Dia do Evangélico. Alguns serviços públicos e pontos turísticos funcionam em horários especiais. Vamos ver agora o que abre e o que fecha neste feriado. No transporte público, de acordo com o DF Trans, os ônibus rodam com os mesmos horários dos dias úteis. Já no metrô, apenas 9 estações operam para embarque e desembarque. Das 7 da manhã às 7 da noite, funcionam as estações Central, Shopping, Guará, Águas Claras, Relógio, Ceilândia Centro, Terminal Ceilândia, Furnas e Terminal Samambaia. A Fundação Hemocentro, os postos do Na Hora e o Procon ficam fechados. Ambulatórios e centros de saúde também não funcionam. Já as unidades de pronto atendimento e as emergências funcionam normalmente. Na segurança, algumas delegacias funcionam em esquema de plantão. Também ficam abertas 24 horas a Delegacia de Atendimento à Mulher e as Delegacias da Criança e do Adolescente. O telefone 197 e a Delegacia Eletrônica continuam disponíveis normalmente. Vamos à segunda parte da relação do que abre e fecha no feriado. Confira aí.
Quem quiser aproveitar o feriado para passear, pode visitar o Catetinho, que fica aberto das 9 da manhã às 5 da tarde. O Jardim Botânico também abre nesse mesmo horário. A entrada custa R$ 5,00 e crianças de até 12 anos, idosos e pessoas com deficiência não pagam. O zoológico abre normalmente no feriado, das 8h30 da manhã às 5 da tarde. A entrada custa R$ 10,00. Crianças de até 5 anos e pessoas com deficiência não pagam. O planetário também pode ser uma opção. Ele fica aberto das 8 da manhã até as 8 da noite e a entrada é gratuita. Já a torre de TV fica aberta para visitação das 9 da manhã às 7 da noite. E na torre de TV digital, que fica na subida para Sobradinho, a visitação está suspensa para manutenção. E quem quiser curtir um cineminha, o Cine Brasília fica aberto das 2 da tarde até as 11 da noite. A contratação emergencial para a coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana do Distrito Federal está no centro de uma polêmica. O processo chamou a atenção pelo fato da empresa vencedora, a Sustentar e Saneamento, ter feito proposta com custo mensal de R$ 2 milhões a mais do que a segunda colocada, a Cavo. Veja a reportagem. A suspeita sobre o contrato foi levantada pela deputada distrital Celina Leão. Segundo ela, em 2011, a Sustentare foi adquirida por Adilson Alves Martins através de uma offshore, a Kedney Holdings, que é acusada de lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Celina Leão diz que da forma como o contrato foi assinado, ao final de 6 meses, cerca de R$ 12 milhões terão sido pagos a mais pelo SLU à Sustentare. Por isso, ela suspeita da contratação e encaminhou um pedido de investigação do contrato à Procuradoria-Geral da República. A coleta que foi contratada nesse emergencial foi uma coleta comum, num preço inclusive menor, que a coleta, sem ser a coleta seletiva, ela é mais barata. Então, esse argumento, por parte do governo do Distrito Federal, para mim, ele não é verdadeiro. Procurada pela nossa equipe, a Sustentare enviou nota afirmando nunca ter feito ou recebido remessa de dinheiro do exterior e que a Kedney Holdings está declarada no imposto de renda de Adilson Alves Martins desde 2011 e atacou a empresa concorrente. Disse que a Cavo é controlada pela Estre Ambiental, empresa investigada na Operação Lava Jato. Já a outra empresa, a Cavo, também em nota, criticou a alteração do parecer técnico do SLU, que passou a exigir o atestado, que corresponde a 2,6% dos serviços contratados. Já o Serviço de Limpeza Urbana, o SLU, informou em nota que no processo de contratação solicitou propostas de 6 empresas, mas apenas a Sustentare e a Cavo enviaram. E que a Cavo não apresentou atestado de capacidade técnica relativa à operação da usina de triagem e compostagem, conforme exigido no projeto básico, enquanto a Sustentare cumpriu os requisitos. O SLU ressaltou também que a Cavo impetrou mandado de segurança que foi indeferido na primeira e na segunda instância. A Agência do Trabalhador oferece hoje 299 vagas de emprego. Vamos ver algumas. São 2 vagas para açougueiro, com salário de R$ 1.300. 60 vagas para atendente de lojas, com salário de R$ 937. 6 vagas para cozinheiro, com salário de R$ 1.181. 16 vagas para técnico de enfermagem, com salário de R$ 1.326. 30 vagas para vendedor interno, com salário de R$ 937. 105 vagas para vendedor pracista, com salário de R$ 937. E 4 vagas para bedel, exclusivas para pessoas com deficiência, com salário de R$ 1.238. Quem tem a partir de 16 anos pode se cadastrar em uma das agências do trabalhador espalhadas pelo DF. É preciso levar identidade, CPF, cartão do PIS e o currículo, se o candidato já tiver um. Os endereços você encontra no site www.agenciavirtual.df.gov.br.
O Brasil é o pior lugar no mundo para ser uma pessoa LGBT. E ser transexual é ainda mais difícil. É o que a gente vê na terceira reportagem da série Vidas em Transformação. Em uma das apresentações da drag king Eishla Butterfly, a denúncia da violência vivida pelas transexuais e travestis. Só este ano, cerca de 150 foram mortas no país. Faço um show que boto no telão foto de trans sendo trucidadas. E é muito forte o número, foi um número que eu ganhei um prêmio. São cenas fortes, eu mesmo não gostei de ver aquela cena, porque eu me vi no lugar deles. Mas tem de se passar, tem de se falar, tem de se comentar. Violência, homofobia, transfobia, tá aí. Quando está fora dos palcos, Eishla é a Ayana, uma mulher trans em processo de transição. Toda a alegria de se arrumar e se apresentar é substituída pela dor que ainda sente ao lembrar que também foi vítima de violência nas ruas. Não fazia ponto. Não sei se vocês perceberam falando, eu tenho um pouco de dificuldade para falar. Os dentes também no fundo. E a lateral, que é inchada. Tomei uns 8 pontos, interno e externo. E eu tenho um coágulo de sangue aqui na cabeça, preso ainda. Ele pegou o paralelepípedo, fez o programa comigo, não quis pagar. Na época toda bobinha, não quis pagar, veio as costas. Eu vi o psico, me deu psico, me deu murro com pedra, com meio fio. Que eu caí no chão, ele arrastou meu corpo e jogou numa lata de lixo. A notícia não é nova, mas continua sendo uma realidade. O Brasil é o país no mundo que mais mata pessoas LGBTs. E quando as vítimas são travestis ou transexuais, os crimes são ainda mais violentos. A maioria delas morre ou assassinada por tiros ou espancadas nas ruas. São crimes que pessoas são arrastadas por veículos em movimento, né? São crimes que pessoas são jogadas em mar, em áreas perigosas. Então, esses crimes, eles revelam algo mais. E esse algo mais que a gente percebe é a LGBTfobia, a transfobia, que ainda é muito forte. O Brasil é o país que mais mata a LGBT, né? Principalmente pessoas trans, né? E a carne que mais sangra é a carne negra, das pessoas trans negras. Felizmente, você tem visto que alguns estados têm batido recorde de morte de pessoas trans. A expectativa de vida delas é de 35 anos. Keila é presidente da Associação Nacional de Transsexuais e Travestis, a ANTRA. Mas durante a vida nas ruas acumulou histórias de agressão. Eu sobrevivo cada dia, eu vivo de aventuras, eu digo. Eu tenho 3 tiros no meu corpo, eu tenho 2 balas dentro do meu corpo. Então, com 52 anos, eu digo assim, então eu sobrevivi a tudo isso. Uma sobrevivente, porque uma pessoa trans ou travesti tem 9 vezes mais chances de morrer do que uma pessoa comum. A cada 48 horas, uma é morta no Brasil. 35 anos, no máximo, eu já passei. Eu tenho 52, então eu já sou uma sobrevivente. A gente está chamando, então, as sobreviventes, né? Enquanto nada é feito para mudar, as pessoas trans e travestis assistem aos poucos à dizimação de uma população. Se a gente tem uma perspectiva de que 10% da população do Brasil é de homossexuais, né? Segundo estudos aí que fazem há muito tempo, 10%, a população trans seria 1% desses 10%. Então, você está falando de uma população que, muito embora em número grande, ela é uma população que ela é menor dentro desse universo LGBT, mas se estão morrendo 100, 200 a cada ano, querem dizimar essa população. Então, isso é transfobia, não é nem transfobia somente, é um país animalesco esse. Até sexta-feira, o Conselho Nacional de Justiça está realizando a Semana de Conciliação em todo o país. Aqui no DF, as varas e centros judiciários de solução de conflitos estão funcionando em capacidade máxima pela manhã e também à tarde. A intenção é fechar acordos em processos que estão na Justiça, além de promover a conciliação como forma de resolução de conflitos. Para falar mais sobre o assunto, recebemos no estúdio a juíza Luciana Iucchi. Boa tarde, Luciana. Boa tarde. Obrigada pela sua presença aqui no Repórter DF. Eu é que agradeço. Para a gente começar, quais os tipos de conflitos que podem ser resolvidos durante essa semana de conciliação? Então, hoje praticamente todos os tipos de conflitos cíveis podem ser resolvidos, discutidos em conciliação, né?
a gente tem como exemplo assim, os mais comuns: dívida de condomínio, dívida de aluguel, cobrança de algum valor, revisão de contrato bancário. Essas ações de consumo são muito comuns, né? E também casos de família, então alimentos, divórcio, guarda de filho. Todos esses casos são passíveis aí de serem resolvidos através do diálogo e da conciliação. Até briga de vizinhos dá para resolver também na conciliação. Exatamente, até briga de vizinhos. Briga de vizinhos, na verdade, é um caso clássico de conciliação, porque a solução jurídica, né, por exemplo, o pedido de indenização entre vizinhos não resolve nada do conflito. Na verdade, só aumenta. Então, a gente já teve muitos casos de vizinhos que fizeram as pazes na audiência de conciliação e saíram dando carona um para o outro. Olha, coisa boa. E em que medida isso desafoga um pouco o judiciário, o número de processos? Exatamente. A gente fala que a conciliação também serve para desafogar o número de processos em andamento, né? Hoje no Brasil a gente tem aí mais de 100 milhões de processos em andamento e realmente a força de trabalho não é suficiente para atender toda essa demanda. Mas o foco principal da conciliação é a satisfação da pessoa, do usuário. Por quê? Porque a demora do processo também gera um custo muito alto para a pessoa que tem esse processo em andamento. Né? A média aí de duração do processo é 5 anos até terminar só a fase de conhecimento. Depois ela ainda tem que buscar o cumprimento do seu direito. Então, na conciliação, ela pode resolver ali entre 45 e 60 dias, sem custos adicionais. E o que eu falo, com uma solução personalizada, né, que leva em consideração todas as nuances lá do problema dela. E você sabe o percentual assim, de resolução desses conflitos, geralmente? A média geral no DF é de 30% de acordo. No Brasil, o CNJ fez uma pesquisa, a média é de 10%. Então, assim, o que isso significa? Que ainda a nossa cultura precisa mudar muito, né? Que muitas pessoas ainda não estão abertas ao diálogo, não enxergam na conciliação a ferramenta poderosa que ela é. E, Luciana, como ingressar e fazer um pedido de conciliação? No TJDF, a gente disponibiliza no nosso site um link ali, conciliação e mediação, a pessoa preenche o formulário e já indica o centro judiciário que seja mais próximo ou melhor para ela realizar a audiência. Então, a gente tem 18 centros judiciários praticamente todas as cidades satélites, né? E aí a gente vai convidar a outra parte para realizar essa audiência de conciliação. Ou então pode mandar um e-mail também para o conciliar@tjdft.jus.br. E aí vocês começaram essa semana de conciliação aqui no DF um pouco antes, uma semana antes do estipulado pelo CNJ, certo? Exatamente, nós iniciamos na semana passada para dar aí atendimento a toda a demanda que nos foi apresentada pela população do DF. Então, na semana passada nós fizemos 3 dias de conciliação fiscal, então débitos de PVA, IPTU e também de dívida pública, SEB, CAESB, TerraCap. E nós tivemos uma ótima resposta, mais de 50% de acordo. Então, essa foi uma iniciativa pioneira, a gente nunca tinha feito assim nesse formato, né, essas audiências, e a sociedade nos deu uma resposta muito boa. E aí a conciliação também é uma resolução permanente, né? Muita gente fica pensando que, será que não vai, né, ter o mesmo peso de uma decisão feita somente pelo juiz? Exatamente, assim, as pessoas têm alguma dúvida se a conciliação é menos do que a decisão do juiz. Na verdade, o acordo tem o mesmo peso da decisão do juiz. Então, aquele acordo que as pessoas fazem tem a mesma premissa da sentença do juiz. E vai ser homologada também pelo juiz coordenador do Sejusc, né? E tem todas as garantias da lei para ser cumprido. Então, só para a gente resumir, vai até sexta-feira, semana de conciliação, em várias partes do DF, né? A pessoa pode consultar no site do TJ. Exatamente. Aí a gente convida também a participar das palestras que têm sido oferecidas em todo o DF durante esta semana. Lembrando que a conciliação é um serviço permanente. Luciana, muito obrigada pela sua presença, obrigada pela entrevista também. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.